sobre Bolsonaro um pouco mais cedo aqui na programação da Rádio Bandeirantes. O ministro da Justiça, Flávio Dino, conversou com o José Luiz da Atena e destacou que o governo Lula pode pedir a extradição do ex-presidente lá dos Estados Unidos para o Brasil, se for necessário. Nessa entrevista ao Datena, o Flávio Dino procurou deixar claro que, neste momento, nada justificaria esse tipo de medida, mas isso mudaria se o Bolsonaro resolvesse ficar em definitivo no exterior e, eventualmente, não voltasse para o Brasil e passasse a responder algum tipo de processo por aqui de forma um pouco mais aprofundada. Vamos ouvir aqui um trechinho do que disse o Flávio Dino. Por enquanto não, porque não há ainda nenhuma situação ensejadora do pedido de extradição, que seria legalmente cabível. Claro que se ele alongar essa permanência, aparentemente temporária, e alongá-la definitivamente, aí sim a situação muda. Mas hoje não há nenhuma providência relacionada à extradição dele. Há pedidos de extradição relativa a outras pessoas que já têm ordem de prisão e que estão nos Estados Unidos. Mas em relação especificamente ao ex-presidente da República, nesse momento não há nenhuma providência do Ministério da Justiça voltada à realização da chamada extradição. Para o Flávio Dino, o Jair Bolsonaro tem se colocado na condição de investigado aqui no Brasil por ações e omissões, nas palavras do ministro da Justiça, e se eventualmente não voltar, aí sim ele estaria fugindo, né, de processos aqui no país e fugindo da justiça brasileira. O ministro frisou nessa entrevista ao José Luiz da Atena que o ex-presidente da República terá que prestar esclarecimentos sobre os fatos que foram relatados por aliados próximos e fatos que né, se disseminaram no noticiário ao longo das últimas semanas, principalmente depois dos atos de 8 de janeiro. Efetivamente, ele é investigado, terá que prestar esclarecimentos sobre os fatos que os seus aliados estão apontando que ocorreram, reuniões para planejar grampear telefones de ministros do Supremo, há pessoas que foram presas em razão disto, então, e outras que serão, inevitavelmente. Então, eu espero que ele volte, até porque se ele não voltar, aí sim pode configurar uma situação em que ele estaria fugindo de procedimentos legais. E eu não quero crer que um ex-presidente da República vá fugir de prestar esclarecimentos que são importantes. Aliás, nessa quarta-feira a gente vai completar um mês, né, dos ataques às sedes dos três poderes, aquele domingo trágico para a história brasileira, né? Segundo Flávio Dino, neste momento, os processos que envolvem aqueles atos estão numa fase de produção de provas. Já sobre a suspeita de participação de militares, 8 oficiais são investigados pelo Ministério Público Militar e, segundo o ministro da Justiça, ainda há muito o que ser explicado por eles. Nós temos uma indicação de materialidade óbvia. A proteção do Palácio do Planalto é feita pelo Exército. E esta proteção não ocorreu. Por que não ocorreu? Então essa é uma linha óbvia de investigação, além de outras. Infelizmente havia pessoas, às vezes da reserva, às vezes não, participando daquilo tudo. Então essas pessoas têm que ser individualizadas para cumprirmos o preceito cristão de separação do joio e do trigo. Infelizmente no meio ali havia pessoas que estavam traindo a pátria, traindo o seu juramento. E é isso que vai ser identificado e que cada um responda. Nós não julgamos instituições, nós julgamos pessoas a partir de fatos. Na entrevista ao José Luiz da Atena aqui na Rádio Bandeirantes, Flávio Dino voltou a defender a criação de uma Guarda Nacional que substituiria a Força Nacional. O ministro entende que a segurança nas sedes dos três poderes melhoraria e o apoio em qualquer lugar do país, em situações de necessidade, seria mais eficaz. Nós estamos propondo que seja uma gestão compartilhada entre os três poderes. Vinculada ao Ministério da Justiça, claro, mas haja uma espécie de coordenação do Poder Executivo, Poder Legislativo, Congresso Nacional, Senado, Câmara e o Supremo. Hoje você tem as polícias legislativas. Quem faz a segurança do Senado
é a Polícia Legislativa do Senado. Quem faz a segurança da Câmara é a Polícia Legislativa da Câmara. Quem faz a segurança do Supremo é a Polícia do Supremo. Mas elas só podem atuar dentro dos prédios, elas não atuam na esplanada, na rua. Então, a Guarda Nacional, que substituiria a PM do Distrito Federal, nesse policiamento ostensivo, aqui na avenida, na rua, quando houver protesto, e em articulação com as polícias dos três poderes e com o Exército. Então, a gente teria uma proteção melhor dos três poderes, além de termos maior eficácia no apoio à segurança pública dos estados, como nessa situação da crise dos indígenas Yanomami com os garimpeiros. Sobre a crise humanitária vivida pelos Yanomamis, Dino disse que mais de 500 crianças já morreram. O ministro determinou a abertura de inquérito pela Polícia Federal para apurar a suspeita de genocídio, entre outros crimes. Eu determinei a instauração de inquérito policial, já foi instaurado, para apurar genocídio contra os povos indígenas, envolvendo as crianças, para apurar crimes ambientais, para apurar a exploração ilegal do ouro e também corrupção com dinheiro da saúde, porque havia um abandono total. E como você diz, havia tecnicamente o que nós chamamos de dolo, ou seja, intencionalidade. Não era apenas um descuido ou um descaso, que se fosse descuido e descaso já seria grave. Mas nós estamos falando de ações intencionais, omissões intencionais. Aliás, sobre os Yanomamis, a Advocacia Geral da União criou um grupo especial para a defesa dos povos indígenas. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial. O objetivo que vem na esteira aí da crise lá em Roraima é articular estratégias jurídicas para a ação que apura atividades de garimpeiros no território Yanomami.